Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Deus. Estamos aqui neste domingo e nós podemos dizer que até aqui nos abençoou o Senhor. E é uma alegria, uma honra para mim chegar até você com uma palavra amiga, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, a palavra de Deus. Então eu quero convidar você a ficar conosco. Deus tem algo preparado para nós nesta manhã. Vamos estar cultuando a Deus em família, reunidos e unidos em torno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero convidar você para ler comigo uma palavra no livro do Apocalipse, capítulo 2. Veja o que diz: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serem postos à prova. Tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Palavra de Deus escrita à igreja de Esmirna, na Ásia Menor. O escritor diz: não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão. O problema era mais sério do que pensamos, do que imaginamos. Mas ele diz: não temas, sereis atribulado, mas ser fiel. Fiel até quando? Fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa de Deus. Fiel até a morte. E ao vencedor, de modo nenhum sofrerá essas coisas. O vencedor. Numa guerra tem vencidos e vencedor. De que lado você está, meu irmão, minha irmã? Do lado dos vencedores ou dos perdedores? Que Deus nos abençoe. Nós estamos aqui para orar por você, levar uma palavra a você para que você seja um vencedor nesse momento difícil. Não temas, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos fazer uma oração? Curva a sua cabeça aí e vamos pedir a Deus, porque agora nós estamos reunidos em família para cultuar o eterno, o absoluto. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos para te adorar, para te cultuar. Só o Senhor é digno de receber louvores e honra e adoração. Pai querido, nós não estamos aqui por uma mera formalidade, mas estamos aqui porque devemos a Ti toda a honra, toda a glória. Estamos aqui para tributar ao Senhor um culto de louvor e adoração. Pai, abençoa cada família reunida, cada pessoa reunida nesse momento, e seja ricamente abençoado por Ti, Pai. Deus, faça melhor do que nós fazemos. Em nome de Jesus eu já te agradeço, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar você a, nesse momento, participar de um louvor. Pastor Marcelo está aqui e Pastor Marcelo vai estar cantando e tocando, e vamos participar de um louvor junto com o Pastor Marcelo. Amém? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu poder participar. A sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida
de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Uma pergunta. Abra sua Bíblia primeiro comigo no livro de Romanos, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Nós vamos ler Romanos 1 e depois Colossenses 1. Mas tem uma pergunta que eu gostaria de fazer e gostaria que você pensasse na resposta, que tem a ver com o que nós vamos falar. Para que serve a igreja? Não é o título da minha mensagem, é apenas uma pergunta para refrescar a sua mente, a sua memória. Para que serve a igreja? A igreja está aqui, nós estamos aqui, nós somos igreja, nós somos a igreja. A igreja não é esta casa, a igreja somos nós. Para que serve a igreja? Se você tivesse que dar uma resposta, qual a resposta que você daria a essa pergunta? Para que serve a igreja? Eu sei que a resposta pode ser negativa, pode ser, mas, irmãos, igreja serve para encaminhar pessoas para o céu, para conduzir pessoas para o céu. Qual a função da igreja? Qual a missão da igreja na terra? Qual a missão, qual a função, qual a razão de ser da igreja? Eu às vezes me pergunto, qual a minha função? Qual a minha função? Qual a minha função? Qual a função da igreja de modo geral? Encaminhar pessoas para o céu, conduzir pessoas para o céu. A gente tem outras atividades paralelas, porque enquanto a gente não vai para o céu, a gente tem que ficar aqui. Enquanto a gente fica aqui, a gente está estudando a Bíblia, a gente está louvando a Deus, nós estamos aprendendo uns com os outros, nós estamos em comunhão, mas a função principal, Deus colocou a igreja na terra, para que ela fosse um instrumento, para que ela fosse um veículo que conduzisse pessoas ao céu. Então,
dentro dessa ideia. Nós não podemos perder esta visão. Nós não podemos perder esse princípio de que a nossa função principal é conduzir pessoas para os céus. E quem já está indo para o céu, o que a gente faz com ele? A gente está animando ele, motivando ele, para que ele não desista. Quando eu leio a história da nação de Israel, Deus tirou Israel do Egito, da casa da servidão, debaixo do jugo do faraó. Mais de 2 milhões de pessoas Deus tirou do Egito. Era uma caminhada de 2 semanas. 2 semanas eles saíam do Egito, chegavam a Israel, todo mundo são e salvo, maravilha. Mas por causa da incredulidade dessas pessoas e da própria rebelião dessas pessoas, eles se perderam no deserto. Eles ficaram andando para baixo e para cima no deserto. E diz a Bíblia, e você sabe disto, eu estou apenas repetindo, que daquelas pessoas que saíram do Egito, aproximadamente uns 2,5 milhões de pessoas, a 3 milhões de pessoas, muita gente. Todas as pessoas que saíram do Egito com mais de 20 anos de idade morreram no deserto. Morreram no deserto. Praticamente poucas pessoas, só os jovens, entraram na terra prometida. A maioria morreram, não entraram, saíram da casa da servidão, saíram do jugo de Faraó, saíram da escravidão, saíram da feitiçaria, saíram da maldição, mas não alcançaram a terra da promessa. Então, a nossa função, nós estamos atravessando o deserto, nós estamos numa viagem, nós estamos numa travessia. Todos nós estamos numa travessia. A vida é uma travessia. A vida é uma viagem. Enquanto a gente não chega lá, a gente está animando você para que você não fique, não volte para o Egito, não morra no deserto. Então essa é a função da igreja. Mas a função da igreja tem um alvo. Nós temos um alvo. O nosso alvo é a terra prometida, é a glória, é a Canaã celestial. Amém, queridos? Você quer ir para Canaã celestial? Quer ir para o céu? Amém. Então, essa é a nossa função, a função dos pastores, a função dos professores da escola dominical, a função daqueles que são envolvidos na obra de Deus, não é animar você, mas é motivar você a ser fiel. Ser fiel até a morte, e daí tirei a coroa da vida. Então, nessa noite eu quero ler alguns versículos, e nós vamos falar sobre a nossa salvação eterna. Eu quero falar de salvação eterna. Eu poderia falar de cura divina, eu poderia falar de prosperidade, eu poderia falar de qualquer outra coisa. Tudo isso é bom, é maravilhoso, mas eu vou falar de vida eterna, tá bom? Porque eu acho que o grande problema é que, às vezes, nós perdemos essa visão de que há algo maior nos esperando na nossa frente. Vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo São Paulo diz assim, versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha que coisa linda que o apóstolo Paulo, ele disse, eu não tenho vergonha do evangelho, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus, poder para quê? Para a salvação, para salvar todo aquele que crê, o judeu e o grego. Deus salva tanto o judeu quanto o grego, tanto o sábio como o ignorante, tanto o velho quanto o jovem. Deus não faz acepção de pessoas. E ainda a outra leitura no livro de Colossenses, se você andar para o final da Bíblia, você vai encontrar Colossenses no capítulo 1, e o versículo 13, que fala da missão, da obra consumada de Jesus. Ele diz assim, ele aqui é Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Olha que coisa maravilhosa. Ele, Jesus,
nos libertou. É o Moisés. Jesus é nosso Moisés. Assim como Moisés libertou Israel do Egito, tirou Israel do Egito, Jesus também nos tirou do império das trevas, do domínio das trevas, do reino de Satanás, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, em Cristo, nós temos a redenção e a remissão. Duas palavras parecidas, com sentido completamente diferente. Redenção e remissão dos pecados, coisa maravilhosa. Temos os dois. Deus nos oferece as duas coisas, tanto a redenção quanto a remissão. Oremos. Pai e nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e que a tua vontade seja feita em nossas vidas. Senhor, dá-nos entendimento da tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a revelação, a compreensão da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos, o que é salvação? E salvação de quê? O que é salvação e salvação de quê? Essa é a grande mensagem da igreja. A grande mensagem da igreja é a mensagem da salvação. Salvação é a libertação do reino das trevas e a entrada no reino de Deus. Isso que é salvação. Ele nos libertou, Jesus. Jesus veio ao mundo para nos libertar do império das trevas. Nós vivíamos no império, num domínio, num reino das trevas. E nos transportar para o reino do Filho do seu amor, para o domínio, para o governo de Deus. E nós estamos sendo transportados até a plenitude do reino de Deus. Então, nós estamos sendo transportados por Deus, pela graça do Senhor, para a plenitude do seu governo, do seu reino. Isto é salvação. Salvação é a libertação do reino das trevas e a entrada no reino de Deus, no reino do Senhor. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, ou quem está em mim, não anda em trevas, só luz. Tem pessoas que gostam de trevas. A natureza dela é ligada às trevas, porque ela não conhece a luz. Mas na medida que a gente começa a viver na luz, a gente vai priorizar a luz e não quer mais trevas. Amém? Não quer mais trevas. Glórias a Deus. O que é salvação? E salvação de quê? Salvação que eu estou falando e que a Bíblia fala e que Jesus veio trazer, é passar da morte para a vida. É isso que é salvação. Jesus esteve aqui na terra, consumou a sua obra, voltou para o Pai, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e incumbiu a igreja de dar continuidade à sua obra. Eu, você, nós somos a igreja. Tanto que ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, o que acontece com ele? Já está condenado. A pessoa não será condenada, ela já está condenada. Mas Jesus nos liberta do império das trevas, e nos leva para o reino do Filho do seu amor. E isso continua acontecendo aqui agora, irmão. Hoje está acontecendo isso. Pessoas que estão no império das trevas, no governo. Todo ser humano vive debaixo de algum governo. Todo ser humano, do governo espiritual. Não estou falando de governo físico, não. Mas do governo espiritual, todos nós estamos debaixo de um governo. Ou você está debaixo do governo de Deus ou do governo das trevas. Ou você está num reino ou está no outro. E ele nos liberta. Jesus veio nos libertar. E só ele pode nos libertar. Só ele pode nos tirar verdadeiramente de lá. Só Deus, na sua misericórdia, pode nos libertar, pode nos levar a passar da morte para a vida. E eu queria ler um versículo agora com você, porque eu quero que a palavra de Deus, eu acredito que a palavra não volta vazia. E no Evangelho de São João, no capítulo 5, no versículo 24, tem uma
uma palavra aqui que diz assim, 5:24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Olha, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em juízo, mas passou da morte para a vida. É uma passagem da morte para a vida. Nós temos aqui a nossa fichinha de membro da igreja. Uma irmã me pediu para se fazer membro da nossa igreja. Eu dei a ficha a ela, ela preencheu. E ao devolver, ela disse: pastor, eu só não soube responder uma pergunta que tem aqui. Data da salvação. O que é isto? Que está aqui na nossa ficha, a data que você foi salvo. Se você não sabe do dia, o mês, mas pelo menos o ano. Ela disse: esse negócio aqui eu não entendi, não. O que é isso aqui? Aí eu tentei a falar, ela disse assim, aí ela usou a expressão certa. Ela disse assim, isso é um discernimento, né, pastor? Eu ainda vou ter esse discernimento. Ela usou a expressão exatamente, ela está iniciando, ela está dando os primeiros passos. Mas ela usou a expressão certa, ela disse, isto é um discernimento, né, pastor? Ainda tem que aprender a discernir isto. Mais ou menos, porque, irmãos, olha, essa pergunta tem a ver com isso, olha, aquele que ouve a minha palavra, que escuta e crê, tem a vida eterna. Quando foi que você ouviu a mensagem do Evangelho e creu em Jesus? Aquele é o dia que você foi salvo. O dia que você foi salvo, eu não lembro do dia, eu lembro do lugar, eu lembro o ano, mas eu não lembro o dia. Se você me perguntar, foi em que dia? Eu não lembro, eu tinha 13 anos, como é que eu vou lembrar do dia? Também não é assim, não. Mas eu lembro que foi lá por 1955, olha, a maioria não tinha nem nascido, lá debaixo da árvore. Eu sei que foi ali que Jesus entrou na minha vida. Amém, queridos? Então, quem ouve e crê tem a vida eterna, não entra em juízo, em condenação. A palavra juízo ou condenação aqui, às vezes numa tradução aparece juízo, porque é óbvio que se o miserável vai entrar em juízo é para ser condenado. O pecador que não está salvo, se ele vai diante do juiz, vai ser uma sentença de morte. Ele passou da morte para a vida. Então, o que é salvação, pastor? Salvação é passar da morte para a vida. Quem quer passar da morte para a vida? Você quer? Eu quero. Isto é de graça na pessoa bendita de Jesus. Não é a religião, não é a igreja. Religião nenhuma salva. A melhor religião do mundo não salva, mas Jesus salva. Maravilha, né? Maravilha. A melhor religião não salva, Jesus salva. Diz a Bíblia, a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça divina se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Queridos, pecado gera morte. O pecado gera morte, o pecado dá à luz a morte. E aí morte nos mais diversos sentidos. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Pecado gera morte. A Bíblia diz o salário do pecado, o salário do pecador é receber a morte no final. No final ele recebe como salário a morte. A Bíblia fala de duas mulheres maravilhosas, lindas. Essas duas mulheres eram mulheres mães. Uma se chamava Eva, outra se chamava Maria. Duas mulheres maravilhosas que viveram em tempo diferente. Uma mulher gerou morte, a outra gerou vida. Uma deu à luz a morte, outra deu à luz a vida. Você pode gerar morte ou vida.
você pode gerar morte ou vida. Eva gerou morte. Gerou morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. O pecado trouxe morte, morte trouxe doença. Doença trouxe toda espécie de miséria humana sobre a humanidade. Toda espécie. Pela sua rebelião, pela sua desobediência, pela sua transgressão. Mas teve uma outra mulher, que pela sua obediência, pela sua integridade, pela sua entrega, pela sua doação, gerou vida. Em Adão todos morrem. Adão e Eva é a mesma coisa. Raça humana, o homem. Mas em Jesus Cristo, todos temos vida. Amém? Todos temos vida. Glórias a Deus. Como é bom gerar vida, né? Como é bom gerar vida. Glórias a Deus. Como é bom gerar vida. Queridos, a coisa mais urgente para mim, para você, para cada um de nós, é a salvação da nossa alma. É a entrega da nossa vida a Jesus para a salvação da nossa alma. Por quê? Porque a gente não sabe amanhã se vamos estar vivos. A Bíblia diz assim, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque o dia que nós temos é hoje. Só hoje. Só o agora. Então, ninguém pode brincar com a salvação da sua alma. Se você quer ser salvo, se você quer salvar a sua alma do inferno, porque aqui é salvação do inferno, salvação da morte eterna. O que está em jogo é a vida eterna, ou a morte eterna. Nós temos que dar alguns passos. Deus fez a parte dele. Deus enviou seu Filho, Jesus veio ao mundo, nasceu, morreu, ressuscitou, fez a sua parte. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Mas se eu e você quisermos ir para o céu, porque a nós foi dado o direito de escolher. Você escolhe. Se você quer ir para o céu, você tem que dar alguns passos. Você tem que fazer alguma coisa. E eu vou falar de 5 coisas rapidinho que eu preciso fazer e você precisa fazer. Se você quiser, se nós quisermos ir para o céu. E tomara que nós queiramos ir para o céu. Amém? Tomara que nós todos aqui queiramos ir para o céu. Eu quero ir para o céu, pastor. Eu quero ser salvo, pastor. Eu não entendo desse negócio lá do outro lado, pastor. E eu também não entendo, eu nunca fui lá. Mas a palavra de Deus nos mostra, e nós temos que ir pela palavra de Deus. A palavra de Deus não mente, é verdadeira, é real. Então, nós temos que tomar atitude, tomar hoje, não é amanhã. Então, tem 5 coisas que nós precisamos fazer. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é arrepender-se dos nossos pecados. A Bíblia diz lá no Evangelho de São Mateus que Jesus ia por toda parte pregando o arrependimento, dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. João também fazia isto. Então, nós temos aqui Mateus capítulo 3. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Diz a Bíblia, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Essa era a mensagem de João Batista. E daqui a pouco vem Jesus pregando a mesma mensagem, dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é arrependimento? É mudança de direção. Você está indo para lá em direção aos seus desejos, às suas vontades, às suas tendências, e você diz não a si próprio, e anda em direção à palavra de Deus. Você vem a Jesus. Amém? Isto é arrependimento. Jesus, falando para o povo em Jerusalém, ele foi radical. Ele diz assim, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, palavras de Jesus a umas pessoas lá de Jerusalém,
que estavam discutindo, porque houve 2 acidentes em Jerusalém. Houve 2 acidentes. Num acidente caiu uma torre, matou 18 pessoas. Morreu 18. Aí eles estavam discutindo, eles eram pecadores, por que aconteceu isso? Porque os judeus eram fatalistas. Quando acontecia uma coisa, os judeus gostavam de dizer, foi por isso, foi por aquilo, culpar. Aí Jesus disse, olha, eles não eram mais pecadores do que vocês. Eles não eram mais pecadores do que vocês. Se vocês não se arrependerem, todos igualmente vão perecer. Então, queridos, arrependimento é o primeiro passo que eu preciso dar, que você precisa dar, para a gente poder ser salvo. Ninguém pode servir a 2 deuses, a 2 senhores. Amém? No dia de Pentecoste, quando Pedro se levantou e falou uma multidão, a primeira coisa que Pedro disse foi, arrependei-vos! E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados e recebereis os dons do Espírito Santo, as dádivas de Deus. Amém? Arrependei-vos, mude de vida, mude de vida. Segunda coisa que você precisa fazer, o segundo passo que você precisa dar, é crer em Jesus. É crer em Jesus. Olha, aqui em Marcos, eu li João pregando aquela mensagem, né? João que estava pregando, João Batista. Agora é Jesus, aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz assim, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus. Olha que coisa linda. Jesus pregava o evangelho de Deus, do Pai, do Criador, dizendo, o tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependei-vos, e fazei o quê? E crer no evangelho. O evangelho é isso que eu estou fazendo agora. Jesus também pregava dizendo, arrependei e crede no evangelho. Então eu preciso deixar o pecado, deixar a mentira, deixar o engano, deixar o comodismo, deixar a acomodação, deixar a preguiça. Preguiça, irmão, é um pecado mortal. Antigamente, na Igreja Católica, a preguiça era um pecado capital. Os padres, lá, o bispo, o papa, diziam, olha, quem é preguiçoso é um pecado capital, não tem nem perdão. Aí todo mundo saía para trabalhar. Agora, o padre não fala mais isso, o papa também não. Aí é uma preguiça danada. Preguiça é quase sério. Entendeu? Arrependei-vos e crede no evangelho. É preciso crer no evangelho. Preciso crer, acreditar. Lá em Efésios capítulo 2 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça de Deus. Nós, todo homem, toda criatura, em qualquer lugar, pode ser salvo pela graça. É um ato de graça, é um favor, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas é preciso fé, irmão. Então, um segundo passo, se você quer ser salvo, quer fugir do inferno, você precisa crer em Jesus Cristo como Salvador. Não é crer no pastor, não é crer na igreja, mas crer em Jesus como seu Salvador. Amém? Precisa crer. Terceiro passo que você precisa vir a Jesus. Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, você quer ser salvo? Você tem que vir a Jesus. Amém? Não tem outra maneira, não tem outro caminho, não tem outro o que fazer, você tem que vir a Jesus. Tem que vir a Jesus, você tem que ir a Jesus. Jesus já veio até nós, agora nós temos que vir a Ele. Venha a Jesus, meu irmão. Jesus está te esperando de braços abertos, dizendo, vem a mim. Ele veio, tudo que você não podia fazer, tudo que eu não podia fazer, Ele já fez. O que nós não podíamos fazer, Jesus fez.
Agora eu preciso de ir a Jesus e dizer, Senhor, eu te quero. Senhor, eu aceito a tua obra, eu creio em ti. Amém, eu quero a tua salvação, que é de graça. Amém, queridos? Glórias a Deus. Quarto passo, que eu preciso, isso é indispensável, irmão. Tem coisas na vida que são indispensáveis, tem coisas que são necessárias, tem coisas que são indispensáveis. Amém? O indispensável é indispensável, você não pode viver sem isso. A vida cristã exige de nós certos passos, certas atitudes que nós precisamos dar. Um quarto passo, se você quer ser salvo, fugir do inferno, fugir da morte, fugir das trevas para o reino de Deus, porque a porta está aberta ainda, é obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, submeter-se à palavra de Deus. Eu queria ler para você em Hebreus capítulo 5. Hebreus, vamos ler, lá no finalzinho da sua Bíblia, você vai encontrar a epístola aos Hebreus. Lá no final, nós vamos encontrar Hebreus. Hebreus capítulo 5, leia comigo o versículo 8 e 9, porque essa palavra tem que ficar guardada no meu coração e no seu coração. Diz assim, embora sendo filho, está falando de Jesus Cristo, embora ele sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha, Jesus, o homem, o Deus encarnado, sendo filho de Deus, ele foi submisso ao Pai, ele aprendeu a obedecer a Deus pelas coisas que sofreu. Versículo 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que obedecem. Fala, obedece. Olha, veja bem, embora ele sendo filho, o príncipe eterno, ele aprendeu pela obediência. Jesus foi obediente. E por que eu e você não queremos obedecer, se Jesus é o nosso modelo de obediência? Pelas coisas que ele sofreu, ele obedeceu até o sofrimento, até a cruz, até a morte. E diz bem, tendo sido aperfeiçoado, como o homem aqui é o homem foi aperfeiçoado, ele era perfeito, mas como o homem ele foi aperfeiçoado e tornou-se autor da salvação eterna. Quem é o autor da salvação eterna? Jesus Cristo. Tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A salvação é para todos os que obedecem. Não há salvação universal. A salvação não é universal. Jesus morreu por todos, mas a salvação não é universal. A salvação é para quem lhe obedece. A salvação é individual. Jesus morreu por todos, diz, vinde a mim a todos, mas esse todos passa a ser individual para os que obedecem. No final eu entro na fila, dou um jeito, furo a fila, quebro o galho. Deus, não tem isso não, meu amigo. Deus é onisciente. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Amém? Nós precisamos de Jesus. Ele foi aperfeiçoado, Jesus pela a sua caminhada, pela obediência, pelo sofrimento, pela submissão, ele foi aperfeiçoado e tornou-se autor da salvação eterna. Não é uma salvaçãozinha qualquer, passageira, eu fui salvo da mão do bandido, glória a Deus por isso, mas é da salvação eterna, da alma, para todos que lhe obedecem. Todos os que lhe obedecem, todos que lhe obedecem, todos que lhe obedecem. Obedece o quê? Obedece a palavra, o evangelho, as regras do jogo. Meu irmão, as coisas de Deus têm regra, e você tem que obedecer às regras do jogo. Eu não posso servir a dois senhores, eu não posso estar aqui no púlpito pregando e amanhã ser um safado, sem vergonha, um bandido, um trapaceiro. Não posso. Você não pode servir a dois senhores. Olha para mim que eu quero dizer uma coisa a você, que você vai botar no seu caderno, aí, tá bom? Simples, mas a coisa mais importante dentro disso. Não há
substituto para a obediência. Amém? Não há substituto para obediência. Eu posso ficar orando uma semana de joelho no chão, em cima de caroço de milho. Isso não vai substituir a minha obediência às coisas simples da palavra de Deus. Eu posso entregar o meu corpo para ser queimado em praça pública. Isso não vai substituir a minha obediência à palavra simples do Senhor. Nada, não há o substituto para a obediência. Nada substitui. O Saul tentou substituir obediência por sacrifício, certo? E Deus mandou fazer uma coisa, ele fez outra, era o rei de Israel, fez outra, e disse, sabe como é que é e tal, está aqui os gados para oferecer um sacrifício. Meu filho, obedecer é melhor do que sacrificar. Terminando, quinto e último. Quinto passo, perseverar. É preciso perseverar. Primeiro passo, é preciso arrepender dos pecados, mudar de direção, mudar de rumo. É preciso crer em Jesus. É preciso vir a Jesus, vir aos pés do Senhor, dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, Senhor. Eu careço de Ti, Senhor. É preciso. É preciso obedecer o Evangelho. Nós não vamos obedecer 100%. Aí você, pastor, já que eu não vou obedecer 100%, então deixa para lá. Não é bem assim, não. Você faz a sua parte, o resto Deus faz. Amém, querido? É lógico que nenhum ser humano vai obedecer, mas você, quando você diz, Senhor, me perdoa, eu não consegui, Deus é Pai, Deus é maravilhoso, amém, querido? Faça a sua parte, pelo menos, irmão. Amém? Glórias a Deus. E perseverar, é preciso perseverar. A Bíblia diz assim, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Jesus falando, ele diz assim, olha, nos últimos dias nós vamos viver tempos difíceis, e nós estamos vivendo um tempo difícil. Ele diz, nos últimos tempos, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele, Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Eu e você temos que perseverar. Segura na mão de Deus, irmão, e vai. Amém. Não desista, não. Não desista, não. Eu quando assim olho para trás, eu comecei uma corrida, alguns anos atrás, corrida cristã, corrida da fé. Aí quando eu olho para trás, eu vejo quantos companheiros meus que desistiram, rapaz. Não é desistir de ser pastor, não, desistiram da fé. Muitos morreram na estrada. Você sabe, nessa jornada, não conseguiram. Eu tenho colega que começou bem, rapaz, colega assim de jornada, que começou muito bem, o cara era fogo puro, era fogo no pé. Já viu? Fogo. Era fogo, o cara era turbinado, rapaz, turbinado, mas desistiu. É igual, já viu contar a história da tartaruga e do coelho, que foram apostar corrida. O coelho, no minuto já estava lá na frente, olhou para trás, a tartaruga ainda estava saindo. Mas depois de uma semana de corrida, sabe quem ganhou? Foi a tartaruga. É melhor você ir no passo de tartaruga, mas ser fiel. A promessa de Deus é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus disse, nos últimos dias, o amor se esfriará. Amor à igreja, amor a Deus, amor às coisas santas se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13, se você quiser ler. Mateus, capítulo 24, Jesus está falando dos últimos tempos, versículo 12 e 13. Aquele que perseverar. Irmão, perseverar é um negócio difícil, sabe? Perseverar. A vida, perseverar. Olha, quando a gente casa é um entusiasmo, é uma alegria só. Os primeiros anos é uma maravilha, mas depois de 30 anos, rapaz, perseverar, né? Tudo fica um negócio, rapaz. Negócio difícil de perseverar.
Mas aquele que perseverar, quantos desistiram? Você conhece alguém que não perseverou no casamento? Interessante que antes era meu amor, meu bem, meu doce de coco, meu isso, daquilo. Agora, o cara deixou de ser doce de coco, rapaz. Que desgraça, né? Não é uma desgraça, rapaz. Não é uma desgraça. Antes a pessoa, meu bem, meu amor, minha vida, meu querido, agora são inimigos. Por quê? Por quê? Não perseverou. E a vida é assim, perseverar não é mole. Você acha que eu nunca tive vontade de desistir, que eu nunca enchi a paciência, não? Já fiquei de paciência cheia também. Até comigo mesmo, não é com você não, é comigo. É com as minhas limitações. Pior coisa são nós, sou eu. Mas eu estou perseverando, eu vou perseverar, diga, eu vou perseverar. Oh, aleluia, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, glórias a Deus, glórias a Deus. Meus irmãos, o Evangelho é a proclamação das boas novas do reino de Deus. O Evangelho de Jesus é a proclamação das boas novas de Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. De todo mundo, preto, branco, pobre, rico. O Evangelho salva todo mundo que quer salvar. O que é salvação? Salvação é a libertação do reino das trevas. Eu às vezes, olha, irmão, Deus fala de mil maneiras. Se você estiver no Espírito, Deus fala com você de diferentes maneiras. Deus fala através, não só da igreja, às vezes Deus fala mais, sabe que comigo Deus fala mais fora da igreja que na igreja. Às vezes você está vendo um programa aí de Cidade Alerta, Deus fala. Não fala, o mundo fala, porque quando eu vejo esse terrorismo que tem de bandido, de mata, essa coisa que você sabe do mundo, eu digo, meu Deus, como o mundo está? Realmente é uma coisa, é o reino das trevas. Matou, pegou a mãe, matou o filho, matou o pai. Você não vê isso? Não é o reino das trevas isso aí, irmão? Glórias a Deus, Jesus nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Glórias a Deus, nos deu uma nova vida, irmão, nos deu um novo coração. Glórias a Deus, nós estamos no mundo, mas nós não somos dele, mas esse mundo, irmão, vai ficar pior, porque o reino das trevas, e o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, está chegando o final, ele sabe melhor do que nós, que pouco tempo lhe resta, e ele está usando todos os seus inimigos. Olha, eu vejo às vezes pessoas aí, que tem cara de gente, mas não é gente. Tem cara de gente, assim, tem 2 braços, 2 pernas, mas é um demônio, é um demônio. Por quê? Porque foi tão influenciado pelo reino das trevas, pelo governo deste mundo. Queridos, graças a Deus, porque nós fomos eleitos, chamados, não porque fomos melhores, mas porque ouvimos a voz. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, é ouvir a voz. Nós tivemos o privilégio de ouvir a voz de Deus. Ser crente é a melhor coisa do mundo, ser de Jesus ainda é melhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Entrega a sua vida a Jesus, irmão. Não brinque com a sua salvação, querido. Jesus é de graça, é pela graça. Vale a pena sair das trevas para a luz. Sair do inferno para o céu. O céu já começa aqui, para quem tem a paz do Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, amém? Receba Jesus como seu Salvador, convide Jesus, dê esses passos, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, creia em Jesus, irmão. Assume a posição de dizer, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero perseverar. Eu sei que não é fácil, é difícil, eu sou tentado, eu caí, mas eu vou me levantar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Se você não é salvo, não tem certeza, irmão, você pode ter certeza. Quem tem Jesus tem a vida. Marque esse dia de hoje. É o dia da sua salvação, é o dia de você renovar a sua aliança, renova a sua aliança,
Diga: Senhor, obrigado. Senhor, obrigado pela minha salvação. Se você não é salvo, diga: Senhor, me perdoa, eu hoje te aceito, eu hoje me arrependo, eu quero ir a ti, Senhor, eu me chego a ti, Senhor, humildemente. Aleluia, glórias a Deus. Deixa Cristo entrar, convida Jesus para entrar na sua vida. Entra na minha vida, Jesus. Me perdoa, me liberta, quebra, Senhor, todas as cadeias. Oh Jesus, Tu és o Senhor poderoso, meu Pai e meu Deus, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra não volta vazia. Nós estamos aqui, ó Deus, com muita simplicidade, com muita singeleza, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Jesus dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho, e é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, dizendo: arrependa e creia em Jesus, e você terá a vida eterna. Arrependa e creia e você terá a vida eterna. Pai querido, Pai santo, Tu és um Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, um Deus abençoador. Pai do céu, que cada pessoa, do mais jovem ao mais velho, o judeu e o grego, seja salva aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pai do céu, junto com a salvação, sara o corpo, liberta, ó Deus, das cadeias, da cura interior, cura a alma, Senhor, de cada pessoa aqui. Deus, alegra o coração angustiado, Jesus, dê alegria, dê paz. Pai do céu, que nessa noite as janelas do céu sejam abertas e derramadas sobre nós, bênçãos sem medidas, porque Tu és o Deus da abundância, o Deus da medida recalcada, sacudida, generosa. Deus, derrama sobre as nossas vidas das Tuas abundâncias, graça. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, abençoa meus amigos, todos que ouviram o nosso convite, que vieram. Deus, que saia daqui renovado, que saia daqui fortalecido, que saia daqui debaixo da cobertura de Deus, da couraça de Deus, da proteção divina, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça melhor do que nós, Senhor, faça aquilo que só Deus pode fazer na vida de cada um aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos, o meu abraço, uma boa semana, que Deus te abençoe abundantemente.